Bem, boa tarde, então, pessoal. Muito obrigado pela Ah, participação de todos novamente. Eu gostaria de agradecer ao Jamilson aí, pela disponibilidade em falar para a gente nesse seminário de hoje. Então, muito obrigada, Jamilson. E pode ficar à vontade, então, para dar início, Jamilson. Obrigada. ok. Elisa, eu é que agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui compartilhando esse seminário aí com vocês. Vocês sabem aí do meu afeto pela Universidade Federal de Uberlândia, né, por conta do período que eu passei aí com o Geraldo, e é sempre um prazer estar conversando com vocês e vendo esses rostos bonitos aí de vocês, tá? Embora alguns estejam com as câmeras fechadas, mas tudo bem. Bom, então, nesse seminário de hoje eu vou conversar um pouco, né, sobre espaços de sequências e aplicações. Como a Elisa sempre diz, né, o objetivo sendo informal desses seminários, eu fiz uma coisa bem informal mesmo, certo? Vocês vão ver que está bem, assim, suave, eu estou conversando pouca coisa, mostrando também poucas coisas. São coisas que a gente trabalha, né, eu, desde que comecei a trabalhar com análise funcional com o Daniel Pellegrino, que foi meu orientador no doutorado, e depois com o Geraldo, aí no pós-doc, que a gente trabalha com esse tipo de coisas, né? E essas coisas têm evoluído, né, ao longo do tempo, e embora a gente esteja fazendo essas coisas num contexto bem abstrato, aqui eu vou fazer bem concreto assim, né? O objetivo aqui é mais cativar o pessoal aí que não trabalha com a área, né? E botar, assim, uma teoria bem pé no chão para as pessoas, quem sabe aí, né, gostem e achem interessante de repente. Até alunos de graduação, né, como eu coloquei lá no meu no resumo, né, da palestra. Então, eu vou falar aqui sobre algumas propriedades, né, de espaço de sequências e algumas aplicações dessas propriedades, né, nos contextos geralmente que a gente trabalha. Teoria de operadores, ideais, essas coisas, que são alvo da minha pesquisa, né. Então, uma pequena introdução. Eu peço desculpa a vocês se vocês gostam daqueles slides pausados, eu não gosto muito daquilo, então eu preferi colocar tudo de uma vez, tá? Mas eu vou aqui com a minha canetinha, só mostrando aqui para vocês o que a gente já viu e acho que dá para todo mundo acompanhar, tá? Então, eu acho, né, que um dos primeiros contatos que a pessoa tem com espaço de sequência, seja num curso de espaços métricos ou não, né, dependendo do professor, ele mostra exemplos disso ou não. Por exemplo, lá no livro do Elon, Espaços Métricos do Elon, a gente tem a definição do espaço L2, né, das sequências escalares, quadrados somáveis. Então, lá ele coloca uma métrica. Então, é um exemplo interessante, são exemplos, né, interessantes que eles colocam lá, de espaços, né, de dimensão infinita, e que, se bem que lá não está no contexto de espaço vetorial, mas tudo bem, né. Um segundo contato geralmente ocorre quando você está num curso de análise funcional, introdutório, né, ou não, e aí são apresentados para vocês espaços de sequências escalares, como aqui o L infinito, são sequências limitadas, C0, sequências que convergem para zero, ou enorme para zero, C00 eventualmente nulas, LP, que são P somáveis, enfim. Aqui sempre o P, a gente está considerando P entre 1 e infinito, tá? Menor que infinito. O caso L infinito aqui está separado aqui, tá? Bom, essas definições desses espaços, que são de sequências escalares, no primeiro momento, quando você tem contato com esses espaços, né, eles são, de maneira assim, digamos, natural, né, adaptados para sequências a valores em espaços quaisquer, normais, tá? Mais gerais do que o corpo dos escalares. Bom, por que se mostra esses espaços de sequência lá, né? Porque geralmente você quer exemplos, né, de coisas em dimensão, de objetos de espaço em dimensão infinita, e que tem certas propriedades. E cada um a seu modo, esses espaços de sequência e essas propriedades, eles são interessantes pela própria natureza das propriedades em si, que eles possuem, né? Matematicamente isso já é interessante. Pela utilidade que esses espaços e as propriedades que eles possuem
tem, né, para servir de exemplos e contra-exemplos para a teoria, seja lá que teoria for que você estiver estudando, espaço métrico, espaço normado, teoria de operadores, ideais, seja lá o que for. Pelas situações e problemas que ele modela, né, ou seja, lógico, os objetos matemáticos estão aí para modelar determinados comportamentos, situações, etc. Né? Então, são interessantes para isso também. E é lógico, pelas aplicações, né, que eles possam vir a ter. E sempre que eu estiver falando disso aqui ao longo desse seminário, eu vou tentar, né, dar sentido ao que essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Bom, o nosso objetivo, então, nessa pequena palestra, ou seminário, é apresentar alguns espaços de sequências, tá? Que eu vou aqui falar de uns poucos. Essa palavra alguns aqui é importante, tá? São alguns mesmo, são pouquinhos. E algumas propriedades, né, que esses espaços podem possuir e algumas também aplicações à teoria, ok? Mais especificamente, o que a gente tenta é, ao longo do seminário, apresentar as definições, óbvio, desse espaço, as propriedades que a gente quer, né, as aplicações, e no final, em particular, eu vou falar duas coisinhas a mais sobre esse espaço aqui, das sequências Cohen fortemente pessomáveis, será devidamente definido lá a seu tempo. E eu botei aqui essa informação, né? Tudo aqui vai ser meio chacoalhado, tá? Não necessariamente separadinho, como está aí nesses itens, tá? Tudo vai estar tudo meio que misturado. Bom, uma notação mínima aqui, necessária para a gente entender o trabalho, né? Aqui eu vou sempre usar E e F para denotar espaços vetoriais, tá? Sobre o corpo K, geralmente normados também, eu não coloquei aqui, mas serão normados. Essa notação aqui nos diz que é um subespaço de F, né? A inclusão aí é contínua, ou seja, a gente tem essa desigualdade de norma. Isso aqui vai denotar um isomorfismo isométrico, né, entre os espaços E e F, ok? Os operadores lineares e contínuos de E em F serão denotados dessa forma aqui, como usual, com a norma do sup. A bola do espaço é unitária e fechada, B de E, como sempre. O dual topológico, que é o L de E em K, será denotado por E'. E aqui, em todo a nossa fala, o P será tomado entre 1 e maior ou igual que 1, menor que infinito, tá? E o conjugado será denotado por P estrela. Ou seja, o conjugado é um número P estrela que satisfaz essa igualdade aí. Bom, então aqui eu vou definir os espaços e falar um pouco das propriedades deles, tá? Bom, então eu vou definir aqui os espaços de sequência, todos tomando aqui já a valores vetoriais, né? Aqui, ó, em E. Mas é claro que se você fizer E aqui igual a K, você retorna para o caso das sequências escalares, ok? Então, aqui, o L infinito de E, nós temos o espaço das sequências limitadas, em norma, né? É uma sequência tal que existe uma constante aqui que majora, né, todos os termos da sequência em norma. A norma, como essa sequência é limitada, esse conjunto tem um supremo, né, e a gente define essa norma pelo sup, tá? O espaço das sequências nulas em norma, ou que convergem para zero em norma, né, tá aqui, é um conjunto também, obviamente, de sequências limitadas, mas que tem essa propriedade, tá? E o C00, que são as sequências eventualmente nulas, né, são sequências que, a partir de um certo índice, todos os seus termos são nulos. Também pode ser encarado como um subespaço aí do C0, né, que, por sua vez, é um subespaço do L infinito. E aqui, as sequências fortemente pessomáveis, que são sequências aqui em E, cuja essa série aqui das normas elevada a P converge, tá? Aqui eu tenho menor igual, era para ter botado menor, né? Desculpe, tá? Aqui é menor. Isso é um erro aí de digitação, ok? Bom, quando você vê essas definições num curso, sei lá, de análise funcional, você vai provar as coisas que se espera desse espaço. Que esses espaços são completos, com essas normas, tá? Esse aqui não é completo, tá? Esse aqui não é completo, o C00, ok?
O espaço LP é um espaço completo. Aliás, você vai mostrar que tudo isso são normas, né? Que esses espaços são completos com essas normas. Tá? No caso dos escalares, também vale. Okay? Um comentário que a gente sempre faz, eu não sei se eu vou usar, eu vou até comentar um pouco sobre isso lá na frente, mas eu quis colocar isso aqui na palestra. Eventualmente, poderia até não ter colocado, tá? Mas eu tenho como um comentário aqui. Que são os duais desses espaços de sequência. Né? Por exemplo, o C0, o dual do C0 é isometricamente isomorfo ao L1 por meio dessa aplicação. Né? As sequências agora do L1 podem ser encaradas como funcionais no C0, né? E como é a aplicação de um funcional associado à sequência A numa sequência BJ, num vetor do C0, né? Então, essa dualidade, né, ela se dá por essa relação aqui, né? O φA, que é o funcional associado à sequência A, aplicada nessa sequência BJ, que é um elemento de C0, é dada por essa série aqui. Tá? Aí lá nos cursos você mostra que realmente está bem estruturado, definido, né? Os funcionais de fato são assim, isso é um isomorfismo isométrico. E a gente também tem esses isomorfismos aqui, né? O LP, o dual do LP é o LP estrela, o dual do L1 é o L infinito. E dessas definições dos espaços de escalares aí, dessas dualidades, vocês têm esses fatos, que é comum, tá lá no livrinho do Botelho, Pellegrini, Teixeira, tem todas essas coisas aqui, né? Esses espaços aqui são separáveis, mas o L infinito não é, né? O C00, C0, L1 e L infinito não são reflexivos, mas o LP é, um P diferente de 1, né? Então tá tudo lá. As demonstrações, e são fatos assim bem conhecidos, não convém ficar falando deles aqui, tá? E essas propriedades não são, eu coloquei isso aqui também, essa talvez seja a parte mais importante desse slide, que não é esse tipo de propriedade que eu estou interessado em estudar nesses espaços, tá? Esses aí são propriedades que qualquer espaço pode gozar, tá? Não só espaços de sequência. Então, não são essas propriedades que eu estou interessado. Eu estou interessado em propriedades associadas especificamente a espaços de sequência. Tá? Elisa, eu vou pedir só um feedbackzinho para ver se vocês estão me ouvindo bem, porque eu fico sem noção aqui do... Estamos sim, perfeito, Jamilson, pode seguir. Perfeito. Então, de vez em quando eu vou te perguntar isso, tu não fica chateada comigo, não, tá? Não, então, perfeito. Então, ó, para os casos, né, de espaços vetoriais, ainda falando de dualidade, que eu estava falando no slide anterior, aqui apareceu um parênteses que não era para ter, tá? Então, ainda para os casos vetoriais, é curioso, né, dizer se as pessoas aí alguém da audiência não tiver habituado com isso, no caso vetorial, as dualidades, elas se tornam um pouquinho diferentes, né? Você tem aqui o LP de E, caso vetorial, o dual dele agora está associado ao LP estrela do E', né? Então, os funcionais lineares do LP são agora associados a sequências de funcionais aqui, em LP estrela de E', e a aplicação também, né, de um modo, se eu estou dizendo a palavra natural, mas é o que se esperaria que fosse, né? O natural, quando a gente diz, é isso. É exatamente isso, né? O funcional associado a essa sequência φ, né, de funcionais no LP estrela do E', os funcionais agora estão associados dessa forma, e a aplicação deles é dada por essa série aqui. Tá? Da mesma forma, o C0 de E' e o L1 é isometricamente isomorfo ao L1 de E', o L1 de E' é o L infinito de E' dentro, né? Bom, então vamos agora definir não, né? Estou apresentando a definição, na verdade, dos espaços, né? Isso é conhecido. Então agora eu falo aqui até então estava tudo mais ou menos conhecido, né? Aqui talvez algumas pessoas não conheçam. Então o LP-Weak de E é um espaço agora que a gente vai trabalhar. Ele é definido da seguinte forma, né? São as sequências em E, cuja essa série aqui agora de escalares φ de xj converge, né? P convergente, vamos dizer, essa série, né? Para todo φ aqui no E'. Esse espaço de sequências, ele é um espaço vetorial, claro, e dá para se provar que
essa expressão aqui, ó, define uma norma nesse espaço, tá? Com a qual, inclusive, ela é completa. Quando você vê isso nos... Acho que um dos últimos exercícios do capítulo lá do capítulo 3, ou capítulo 4 lá do livro do Geraldo, tem exatamente um dos exercícios é provar que esse sup aqui é finito, ou seja, que ele está bem definido, né? Poderia explodir esse tipo de coisa aqui, à medida que você fosse variando o φ, você poderia explodir, mas, na verdade, esse conjunto aqui, variando esses φs, é um conjunto limitado, portanto, esse sup aqui está bem definido. Tá? E é a coisa que faz definir essa norma em LP-Wiki, né? Está bem definida. Bom, esse tipo de espaço, ele geralmente é apresentado, né, quando você estuda a teoria de operadores absolutamente somantes. Antes de falar dessa definição aqui do operador absolutamente somante, me permitam comentar um pouco do que é que acontece com esse espaço. Esse espaço, se o E, graças ao teorema de Devoretz-Rogers, se a dimensão desse E aqui for finita, vou botar assim, desse E for finita, então esse espaço de si somente si, tá? Esse espaço LP-Wiki de E, ele trivializa no espaço LP de E, tá? Ele coincide com o espaço LP de E. Quando a dimensão é infinita, em dimensão infinita, esses espaços sempre, o mesmo teorema, né, usando o mesmo teorema, dá para se provar que esse espaço aqui está sempre incluso nesse aqui, tá? O LP está sempre dentro do LP-Wiki. O LP-Wiki é maior. Ok? Então, falando nisso, surge essa definição, né, dá para se falar um pouco agora sobre essa definição de operador absolutamente somante, né? Então, um operador linear contínuo, ele é chamado absolutamente P-somante, né? Quando esse operador aqui, que leva sequências xj aqui, do LP-Wiki de E, no T do xj, no LP-Wiki de F, está bem definido, ou seja, qualquer sequência xj no LP-Wiki é levada por esse operador T, né, numa sequência no LP de E. E é por isso, né, por conta desse tipo de característica desses operadores, que eles são chamados operadores que melhoram convergência de séries, né? Veja que o LP-Wiki são sequências cuja essa série converge. É um conceito mais fraco do que convergir fortemente, né, na norma dos XJs, essa daqui. Tá? Então, um operador que está levando sequências que convergem assim, em sequências que convergem assim, claro, passando pelo T, né, a gente chama que está melhorando a convergência de séries. Tá? Então, o operador absolutamente somante, se esse operador induzido está bem definido, e isso forma um espaço vetorial, tá? Que a gente denota por esse símbolo aqui, ó, πp de ENF. Ok? Bom, agora eu vou falar de uma primeira propriedade aqui de espaços de sequência, tá? Então, aqui, ó, eu estou chamando x de E, isso aqui é um espaço de sequência qualquer, tá? Poderia ser, por exemplo, o LP de E, poderia ser o LP-Wiki de E, poderia ser o C0 de E, tanto faz, tá? E x de E está representando um espaço de sequências qualquer, perfeito? Bom, esse espaço de sequências, ele tem uma norma, né? Nós vimos que todos aqueles espaços que eu coloquei lá tem uma norma aqui, associada a ele. Então, isso aqui é um espaço vetorial normado, que eu estou tomando que seja completo, tá? Supondo que sejam completos. Todos aqueles que eu mostrei para vocês são completos, desde que os espaços E sejam completos. Então, coisa que eu não comentei lá. Mas, por exemplo, o LP de E é completo, se somente se o E é completo. Tá? Esqueci de comentar isso lá. Os outros espaços também satisfazem essa propriedade. Bom, como eu estou exigindo aqui que ele seja completo, eu estou tirando o C00 da jogada, ok? Bom, então eu vou dizer o seguinte, a seguinte propriedade desse espaço. O espaço ele é finitamente determinado, quando para cada sequência em E que você tomar, vale essa afirmação aqui, ó, essa sentença, né? A xj, ela estará no espaço x de E, se somente se esse sup aqui, ó, quando você trunca essa sequência aqui, ele é finito. Bom, o que é truncar isso aqui, tá? Só para que você tenha uma ideia, isso aqui eu estou tomando
como uma sequência x1 até xk e 0 nas demais, tá? Então, isso é uma sequência que está no C00, inclusive, né? Também é uma propriedade, né, que C00, eu esqueci de dizer, mas o C00 de E é possível mostrar que ele está dentro daqueles espaços todos, tá? Do LP de E, do LP wiki, qualquer um que você colocar aqui, ele está lá dentro. Então, entenda essa sequência tomada até K, isso aqui, né, como sendo aquela sequência que eu tinha desenhado aqui, ok? Então, ó, você toma o sup em K aqui. Se esse sup em K é finito, a sequência está no x de E. Se a sequência está no x de E, esse sup em K é infinito. Tá? Então, se essa equivalência aqui tiver ok, a norma no x de E é definida exatamente por esse sup aí. Bom, isso é uma propriedade, percebam, que é intrínseca de espaços de sequência, tá? Não é uma propriedade de espaços quaisquer. Né? Bom, fato é que essa propriedade é levada para o espaço L infinito de E, para o espaço LP de E, para o espaço LP wiki. Para o C0, ela não é verdade, tá? É fácil ver isso. Essas aqui são de fácil demonstração, mas a do C0, que ela não faz parte, porque é claro que não é o fato de uma sequência, né, esse sup aqui, ser finito, que ela vai convergir para zero. Né? Então, a sequência do L infinito, por exemplo, tem esse sup finito, mas não necessariamente converge para zero. Sequências limitadas. Né? Então, esse aqui, C0, ele não possui essa propriedade, ser finitamente determinado. Tá? Bom, e uma aplicação desse tipo de propriedade, onde é que ela aparece, digamos assim, quando você está lidando com teorias que usam espaço de sequência? Então, uma aplicação que eu separei aqui para mostrar é a caracterização desse tipo de operadores, que melhoram a convergência de sequências, de séries. Então, no caso dos operadores absolutamente somantes, que eu tinha definido lá nos slides anteriores, ele tem, eu até botei aqui dentre tantas, porque realmente são muitas caracterizações para operadores p-somantes, né? Ele tem essa seguinte caracterização aqui, ó. Então, são equivalentes. Um operador, ele é p-somante, ou seja, ele está aqui no pp, ok? Se existe uma constante c, tal que essa norma p aqui, ó, do t de xj, quer dizer, eu estou olhando para aquele operador induzido, tá? Que eu tinha colocado naquele slide anterior. Quem tiver com um arquivo aí que baixou o arquivo aí do Google Drive que eu coloquei, dá uma olhadinha lá. Tá? Então, isso aqui é a norma da imagem do induzido, né? Está no espaço LP. E aqui é a norma do espaço de partida do operador induzido, que é a norma PWIC lá do XJ. Tá? Então, existe uma constante C que satisfaz essa desigualdade para qualquer número natural N, para qualquer sequência finita aqui em E. E também isso é equivalente a dizer que existe uma constante C, tal que a norma P dessa sequência T de XJ aqui é menor ou igual do que a C, vezes a norma PWIC dessa sequência XJ, sempre que você pegar uma sequência aqui no LPWIC. Tá? Isso é uma caracterização clássica lá dos teoremas dos operadores absolutamente somantes. Tá? Na verdade, lá vocês vão encontrar nesse tipo de caracterização mais alguns itens aqui, né? Um item 4, um item 5, sei lá. Mas eu estou pegando só esses três aqui para mostrar essa aplicação para vocês. Bom, nessa classe, PIP-DEIF, a gente costuma definir uma norma, né? Essa classe aqui, claro, você está tratando de operadores lineares e contínuos que satisfazem essa propriedade, você poderia usar a norma do SUP aqui mesmo, tá? A norma uniforme para operador linear contínuo. Mas acontece que esse espaço aqui, ele não é completo com essa norma uniforme, tá? Então, ele se faz necessário, em geral, né, definir uma norma completa nesse espaço para se trabalhar. E uma norma definida nesse espaço que o torna completo, ela é definida você tomando aqui o ínfimo dessas constantes que satisfazem essas desigualdades aqui, tá? Tanto a 2 como a 3, já que são equivalentes. Okay? Essa norma a gente chama aqui, ó, πp. Então, aqui, esse πp do T é a norma do operador T nessa classe aqui, ok? Bom, pois bem, essa implicação aqui é onde está a aplicação de fato, né? A aplicação está aqui, ó. Essa implicação 2 implica 3, ela só é possível porque os espaços lá envolvidos,
que é o LP-Weak e o LP, eles são finitamente determinados. Na verdade, eu vou usar só o fato do LP-Weak ser finitamente determinado, né? Na verdade. Então, ó, de fato, você pegando aqui, ó, supondo 2, o que é que tinha lá em 2? Vamos voltar aqui. Existe uma constante C, né? Tal que isso aqui é verdade para toda quantidade finita aqui de vetores em E, tá? Deixa eu tirar aqui para despoluir. Então, ó, quem é... E eu quero provar 3, que é o quê? Que essa norma aqui é menor ou igual do que isso. Sempre que essa sequência estiver no LP-Weak. Ok? Então, eu começo medindo isso aqui. Então, vamos lá. Então, ó, eu começo com isso. Mas isso é quem? Aliás, eu disse que ia usar só do LP-Weak, acabei usando os dos dois, né? Como esse LP aqui, ele é finitamente determinado, que no caso dele é F, né? Então, a norma aqui em P é exatamente o sup desses caras aqui. Estou usando o fato do LP ser finitamente determinado. Tá? Se isso aqui for finito, então essa norma aqui, realmente, essa sequência mora no LP. Ok? Então, eu estou fazendo uma concessão aí, supondo que isso seja verdade. Né? Então, eu calculo isso aqui, o sup disso. Mas, pela hipótese de 2, isso é menor ou igual do que essa parte aqui, né? É menor ou igual do que o C vezes isso aqui. Com o supzinho aqui fora. Bom, mas aí eu uso o fato que o LP-Weak aqui é finitamente determinado. E esse sup aqui eu posso passar para dentro, né? Para cá. E o sup disso aqui é exatamente a norma P-Weak. Bom, isso aqui é finito, claro. E, portanto, isso aqui mora nesse espaço. T de XJ mora no LP. Então, quer dizer, essa passagem aqui, 2 implica 3, ela depende dessa propriedade. Tá? Se um espaço não possuísse essa propriedade, você não conseguiria fazer esse tipo de caracterização. Ok? Bom, mais uma propriedade que eu vou falar aqui, não sei se vai dar tempo. Quanto tempo eu tenho, Elisa, afinal? Só para eu ter uma noção aqui. Cerca de 1 hora, mas se passar um pouquinho não tem problema, Jamilson. E começou 16h10, mais ou menos, não foi? Isso, é. Tudo bem. Então, ó, a gente diz, uma outra propriedade, né? A gente diz que um espaço de sequências aqui, X é esfericamente completo, se acontece essas duas coisas aqui, ó. Você pega uma sequência XJ aqui, lá no espaço X de E, e multiplica ela por escalares aqui, né, de norma 1, tá? De módulo 1. Reais ou complexos, não interessa, tá? Você multiplica. Por exemplo, se fossem reais, você pegar uma sequência e multiplicar os seus elementos por mais ou menos 1, tá? Os seus termos. Ok? Mas o que acontece, se ela tivesse propriedade de ser esfericamente completa, é que essa sequência, se você multiplicar ela por esses escalares, ela vai permanecer no espaço, tá? E você vai ter essa igualdade de normas aqui. Ou seja, multiplicar essa sequência por esses escalares não altera a norma dela, né? Ela mantém a mesma norma aí no espaço. Bom, todos os espaços lá que a gente viu, que eu mostrei para vocês até agora, são esfericamente completos. Tá? LP, LP-Weak, C0, infinito, enfim. Bom, e uma aplicação desse tipo de propriedade? Então, esse tipo de propriedade tem outras aplicações, tá? Eu estou mostrando uma, né? Ele serve para demonstrar essa proposição aqui, e no final das contas a gente vai acabar usando para falar um pouco mais também sobre o espaço LP-Cohen aqui, das sequências Cohen fortemente persomáveis de E, tá? Que a gente vai chegar nele lá. Um minutinho aí. Quem não conhece, vai ver a definição mais para frente. Tá? Então, ó, eu vou usar essa história de ser esfericamente completo nessa proposição. Então, eu peguei aqui uma sequência XJ em E, e, sendo esse x do E' aqui, eu estou pegando no dual, né? Mas suponha que esse espaço x de E' ele é esfericamente completo. Então, são equivalentes às seguintes sentenças aqui. Essa série aqui converge, ó, sem o módulo, para qualquer pj aqui no x de E', sequência de funcionais em x de E'. Se isso é verdade, então isso aqui é verdade. Ela converge absolutamente para qualquer FJ aqui no X de A'. Né? E a recíproca, se essa daqui converge absolutamente, claro que
se essa série converge absolutamente, ela converge sem o módulo, né? Mas a recíproca, a outra implicação é que não é assim, digamos assim, tão óbvia, né? Mas ela segue exatamente do fato desse espaço aqui ser esfericamente completo. E mais ainda, o mais interessante ainda, é que esse sup aqui coincide, né? O sup, você tomando aí nos φj, na bola do x de E', esse sup, seja finito ou infinito, se ela diverge, porque aqui poderia ser divergir e diverge também, né? Claro. É si, somente si, né? Então, suponha que esses sup sejam finitos ou não, essa igualdade ela é válida. Tá? Vamos dar aqui o devido crédito ao trabalho lá do Davidson, que ele fez lá na dissertação do mestrado dele, que ele provou essa parte. Isso aqui eu tinha provado na minha tese, tá? Tese de doutorado, mas aqui com o LP Wiki. Já o Davidson provou isso aqui, essa história do SUP aqui, tá? Na dissertação de mestrado dele. Bom, a ideia aqui principal nessa proposição, não vou demonstrar, não tem a demonstração dela toda, tá? Tá só a parte onde usa esse fato. Então, por exemplo, você supondo lá em 1 que a série converge aqui sem o módulo, e pegue uma sequência aqui no x do E', tá? Então, a ideia lá é você construir uma sequência aqui, ó, ψj, colocando aqui, ó, sinais, aqui é o caso real, né? No caso real, o que você está fazendo é somar, colocar sinais aqui, menos e mais nas φj's, ó, aqui tem o mais, aqui tem o menos, e obter uma nova sequência, ψj, tá? Que é obtida da φj colocando sinais aqui. Ou, no caso complexo, né, colocando aqui os escalares de módulo 1, que são esses aqui, ó. O fato é que essa sequência ψj, que você obtém, multiplicando essa φj por mais ou menos 1, digamos assim, o fato do xs ser esfericamente completo, faz com que essa ψj esteja lá, né? É a propriedade de ser esfericamente completo, né? É você multiplicar por escalares de norma 1 e a sequência continuar lá. E quando você faz esse tipo de argumento aqui, multiplica aqui por mais ou menos 1, eu estou pegando o caso real que é mais ilustrativo, né? Você tem exatamente isso, ó, que a sequência aqui em módulo é exatamente isso. E aí, portanto, fica fácil, porque você tinha a hipótese de que a série convergia assim, ó, sem módulo, bastava que isso aqui tivesse no x do E', e ele está, porque você construiu isso a partir da φ, multiplicando por mais ou menos 1, e a x é esfericamente completa. E, portanto, se isso aqui converge, quer dizer, converge, né? Essa daqui converge também. Tá? Então, o argumento usado lá na demonstração, o argumento principal dessa demonstração é justamente esse. E é usando o fato do x de E ser esfericamente completo. Bom, então agora vamos definir aqui o espaço das sequências coem fortemente P somáveis, né? E falar mais duas propriedades. Por isso que eu coloquei aqui, ó, mais um espaço, mais duas propriedades. Tá? Então, o espaço aqui das sequências coem fortemente P somantes, ele foi criado, né, definido pelo Cohen aqui, o J.S. Cohen, tá? Em 1973, quando ele estava trabalhando na tese de doutorado dele, e o objetivo dele era caracterizar isso aqui, ó, caracterizar os operadores adjuntos dos operadores absolutamente somantes. Ou seja, dado um operador absolutamente somante, ele estava interessado em caracterizar qual é a característica de um operador, do adjunto de um operador absolutamente somante. Então, ele definiu esse espaço. Claro, lógico que ele não botou o nome dele, né? Ele botou sequências fortemente pessomantes, mas hoje a gente chama de sequências coem fortemente pessomantes. Né? Então, são sequências em E, cuja essa série aqui converge para todo φj aqui no espaço LP estrela wiki do E', tá? Aqui ele está usando, chama a atenção, o índice conjugado de P. Tá? Outra coisa que eu chamo a atenção, essa definição, que se alguém estiver achando parecido, não é, né?
do LPUI, que aqui era um φ apenas, né? E aqui você tinha uma norma, uma série elevada a P. Aqui é 1, e aqui não é um φ só, é uma sequência, tá? φj. Então, não é o espaço LPUI, se alguém estiver achando parecido, tá? Bom, esse espaço de sequências, ele, lá no artigo, né, na tese, o Cohen mostra que esse espaço é um espaço vetorial, normado, munido com essa norma aí, dada nessa expressão. Bom, de cara, pela proposição anterior, né, se você olhar aqui a proposição anterior, acho que dá para eu voltar, né? Aqui, como esse sup aqui, eu acabei de mostrar, né, que esse sup aqui é igual a esse, desde que esse x de S seja esfericamente completo, né? Então, segue aqui imediatamente que essa expressão aqui dessa norma é exatamente essa. Porque o LPWIC aqui, ele é esfericamente completo. Bom, isso ocorreu porque, lá na minha tese, quando eu estava trabalhando com essa coisa, a gente tem uma vantagem operacional, né, grande em usar essa expressão para a norma em vez de essa daqui, tá? Então, lá a gente precisou fazer essa conversão aí, dessa norma. Bom, a saber, né, esse espaço LP Cohen aqui, das sequências Cohen fortemente pessomantes, ele é finitamente determinado, fácil de mostrar, né, porque aqui é uma série, ó, se você olhar direitinho, ó, quando você toma aqui de J variando de essa série aqui, você pode truncar, né, e isso aqui é igual ao sup. Então, dá para provar facinho, né, todos esses espaços que são definidos por séries, em geral, eles são finitamente determinados, tá? E ele também é esfericamente completo. Também é fácil de ver aqui. Se você multiplicar aqui por escalares, ó, a sequência, ele vai sair em módulo aqui. Como os escalares têm módulo 1, isso aqui vai dar o mesmo valor, né? Da sequência lambda JXJ vai ter a mesma norma que a XJ. Tá? Facinho de provar, ok? Bom, aí agora eu vou colocar aqui mais duas propriedades que esses espaços de sequência podem satisfazer. Aqui eu faço uma ressalva, porque se alguém, um bom observador aí, vai notar que eu estou definindo aqui propriedades, ó, usando dois espaços agora, não mais um, né? Eu estou pegando o x de f e o x de e, não é mais o espaço x de e que tem uma propriedade. Seria, digamos assim, o par desses espaços, né? Bom, essas coisas depois eu comento no fim, que a gente não trabalha geralmente assim, a gente trabalha com funtor, e aí o funtor independe desses espaços, e aí a gente tem um nível de abstração maior. Quem já viu aí minhas palestras aí, meus trabalhos com Geraldo, sabe do que eu estou falando, né? Que a gente lá trabalha com um ambiente abstrato de sequence class, né? Que é um funtor, assim, que leva espaços de Banach em espaços de sequência. Perdão, sim. Não é nesse espaço aqui. Então, esse tipo de funtor aqui, que seria assim, X. Então, aí já está no nível da abstração, né? Que a gente costuma trabalhar, mas não era muito meu objetivo nessa palestra, tá? Era botar as coisas mais pé no chão. Então, ó, fazendo essa ressalva, que agora eu estou dizendo assim, os espaços, estou até dizendo desse tipo, os espaços de sequência da forma X, de E, assim, eventualmente você pode mudar esse espaço aqui dentro, tá? Podem satisfazer as seguintes propriedades. Uma que eu estou chamando aqui de estabilidade linear. Isso significa dizer que qualquer que seja o operador linear e contínuo que você pegar aqui, ó, né, ele satisfaz essa desigualdade aqui, ó. A imagem por T desses operadores lá no x de f, né, é menor ou igual do que a norma de T vezes isso aqui, ó. Isso aqui, em essência, está dizendo que esse operador aqui induzido, ó, que vai do, vamos dizer, x de E no x de f, que leva aqui, né, uma sequência xj na sequência t do xj, ele é contínuo. Tá? E a norma dele é exatamente a norma de t aqui. Ó. Okay? É isso que está dizendo aí. Então, ou seja, qualquer operador linear e contínuo, vamos traduzir da seguinte forma.
qualquer operador linear contínuo leva sequências de x de E em sequências de x de F. Okay? Quer dizer isso. Bom, vou deixar aqui, isso aqui meio poluído mesmo, tá? Assim. Bom, e outra propriedade, essa aqui que eu estou chamando de injetividade finita, tá? Quer dizer o seguinte, ó, se você pegar qualquer injeção métrica aqui de E em F, e qualquer quantidade finita aqui, K, né, um número finito, um número natural, e uma quantidade aqui, K de elementos de E, vale essa desigualdade aqui, ó. A norma da sequência xk em E é menor ou igual do que I vezes do que o operador I aplicado nessa sequência. Tá? Aqui, em particular, quando você tem subespaços, né, você tem E subespaço de F, se vou denotar assim, tá? Subespaço de F, você pega a inclusão, então isso aqui você poderia usar, se é subespaço de F assim, como eu coloquei aqui, essa inclusão, isso aqui você poderia usar a inclusão, tá? E você teria esse tipo de desigualdade. Aqui em x de E, aqui em x de F, toda vez que as sequências, os elementos você está pegando em E. Perfeito? Então, dá para fazer com a inclusão também. E é o que eu vou usar aqui mais na frente. Bom, isso aqui, em geral, não é válido para todos os espaços de sequências, tá? Então, desculpe. Os espaços anteriores, todos, né, possuem a propriedade da estabilidade linear. A estabilidade linear é uma coisa bem, assim, digamos, fácil de você alcançar nos espaços, tá, de sequência, exceto em situações, digamos assim, patológicas, né, mas é bem comum você ter estabilidade linear. E todos os espaços anteriores possuem essa propriedade de injetividade finita, exceto as sequências Cohen fortemente pessomadas. Dá para mostrar que ela não possui essa propriedade. Tá? Bom, aplicação dessa propriedade. Então, aqui, estabilidade linear, vou mostrar a aplicação dela. Né? Onde é que você usa estabilidade linear? Geralmente, quando você está lidando com ideais de operadores. Bom, nos ideais de operadores, se alguém quiser depois, eu posso dar uma referência no final, tá? Se você não está habituado a trabalhar com essa teoria. Então, o ideal de operadores é uma estrutura, né, que possui a propriedade de absorção, como lá dos ideais da álgebra mesmo, né? Só que aqui agora a operação é de composição. Né? Então, a propriedade de absorção diz o quê? Que se você pega um operador nessa classe, nesse ideal, né, nessa componente do ideal, e você pega operadores lineares e contínuos, aqui à esquerda e à direita. Então, a operadores, né, um do ideal e dois lineares e contínuos, ela vai cair no ideal. Desculpe, aqui era para ser o ideal, tá? Tá errado aqui. Aqui você leia I. Ok? Foi um erro aí de digitação. Então, quer dizer que se um operador está no ideal, você compõe com operadores lineares contínuos, a composta cai no ideal, e você tem essa desigualdade de normas aí desse operador. Tá? Pois bem, esses operadores, eles, por exemplo, a classe dos operadores absolutamente pessomantes, ela é um exemplo, né, de uma classe que forma um ideal, e essa propriedade de absorção que os operadores absolutamente pessomantes possuem, né, ela decorre diretamente da propriedade da estabilidade linear dos espaços. De fato, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, vou usar aquela caracterização, essa aqui, ó, eu estou usando a caracterização lá que eu coloquei de operadores pessomantes lá atrás. Tenho que mostrar que isso aqui é menor ou igual do que 1C, a norma wiki do XJ, sempre que você pegar uma XJ no LPWIC lá do espaço de partida. Tá? Então, pegando uma sequência no LPWIC do espaço aqui de partida, aí eu vou calcular aqui esse camaradinho aqui. Bom, mas isso aqui é a V aplicada no T de U, e como essa LP, ela é... Eu estou usando essa notação aqui para dizer que eu estou variando aqui o espaço dentro, tá? É de um lado e F do outro, né? Coisa do tipo. Então, como esse espaço, né, do tipo LP, ele é linearmente estável, então vale essa desigualdade, né? A norma P aqui,
é menor ou igual do que a norma do operador V, a norma P da sequência que está dentro dele. Tá? Então, essa é a estabilidade linear do LP. Agora, eu uso a propriedade de T ser absolutamente somante. Como esse T é absolutamente somante, ó, o T de XJ é menor ou igual do que a norma do πP desse T, o U do XJ, fraco. A caracterização do operador T ser absolutamente P somante. E agora eu uso a estabilidade linear do LP-Weak. Aqui, ó. O U aplicado numa sequência no LP-Weak é menor ou igual do que a norma de U, a norma do XJ no LP-Weak. E aí segue, né, pela caracterização que esse operador VTU é absolutamente P somante, e segue lá a desigualdade de normas. Tá aqui a desigualdade de normas que está aqui no slide anterior. Essa daqui. Ok? Então, vejam, consequência direta da estabilidade linear, tá? Essa propriedade de absorção. Aplicação aqui da injetividade finita. Bom, eu acho que eu vou dar um pulinho aqui, tá? Não vou deixar isso aqui de lado para economizar tempo aqui da apresentação, mas seria uma aplicação da injetividade finita. Como eu passei aí para vocês os slides, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Para não consumir muito aqui o tempo. Então, chega aqui na última parte da minha apresentação, que eu vou falar só duas propriedadezinhas das sequências fortemente P-somantes que chamam a atenção e, assim, eu posso estar dizendo uma bobagem, mas, assim, eu acho que eu não estou enganado em dizer que essas propriedades, elas não são comumente estudadas ou, assim, comentadas. A gente não vê muito comentário disso, tá? Dessas duas propriedades. Bom, o fato é o seguinte, ó, uma motivaçãozinha para o que eu vou falar. Não é difícil você perceber que se você pega uma sequência em LP, ela satisfaz essa propriedade aqui, ó. O limite, se você toma aqui o rabo dessa sequência, né, na norma P, esse limite vai para zero. Isso é fácil de perceber porque lá a norma era dada por uma série, né? XJ elevado a P, e quando isso aqui você faz J igual a N aqui a infinito e toma esse limite aqui, isso aqui realmente vai para zero. Tá? Então não é difícil perceber isso. Acontece que no LP-Weak, isso aqui é no LP, tá? No LP-Weak isso não é verdade. Existem lá no LP-Weak um espaço E, né? Existe um número P, e existe uma sequência no LP-Weak, tal que isso aqui não é verdade. Exemplos, tem um exemplo lá no livro do Defan Floret, depois se alguém estiver interessado, eu mando para vocês, tá? O fato é que esse tipo de coisa motiva a definição do seguinte espaço, o LPU de E, que é justamente o espaço das sequências de LP-Weak que satisfazem essa propriedade. Já que nem todo o LP-Weak satisfaz, então define-se o espaço LPU como sendo das sequências que satisfazem essa propriedade. Lá nos cursos, lá quando você está trabalhando com essa teoria de operadores absolutamente somantes, você mostra que esse realmente é um espaço vetorial, um subespaço do LP-Weak. Ele é completo com a norma aqui, ó, herdada do LP-Weak, ou seja, ele é fechado dentro do LP-Weak. Tá? E usa-se esse espaço lá nas mais diversas caracterizações, enfim, aplicações lá da teoria de operadores. Bom, o fato é que eu vou fazer o seguinte, ó, vou brincar aqui um pouquinho com essa coisa. Vou definir XU de E como sendo assim, ó, eu tenho lá um espaço de sequências X de E, e eu vou definir o XU de E. Quem seria? Seriam as sequências de X de E. Estou modelando o que foi feito lá no LPU, tá? Estou pegando as sequências de X de E, cuja propriedade desse limite ser zero é verdade. E usando nesse espaço, estou afirmando a vocês que isso é um espaço, um subespaço de X de E, e estou usando nesse espaço a norma herdada aqui do X de E, tá? Estou usando essa norma aqui, ó. Bom, o slide anterior está mostrando para a gente que se você fizer o U aqui do LP, dá o próprio LP, tá? Ou seja, as sequências de LP, que esse limite é zero, é todo o LP. E se você pegar aqui no LP-Weak, fizer o U do LP-Weak, que seria lá na notação o LPU, né? Isso não dá o LP-Weak todo. Certo? Ou seja, tem espaços de sequência X de E
que esse x de u dá igual, né? Existem espaços onde o xu é igual ao x, e existe, vamos dizer assim, espaços de sequência YU, que são diferentes do Y. Ok? Bom, e aí, essa é uma propriedade que a gente geralmente não vê. Existe o artigo aqui do Bull e Distel que prova que isso aqui que eu vou mostrar para vocês é verdade. Tá? Se você fizer o U aqui, ó, das sequências Cohen fortemente pessomáveis, dá o próprio Cohen fortemente pessomáveis. Ou seja, ela se parece com o LP, nesse caso. Tá? Se você pegar as sequências lá, cujo aquele rabo vai para zero, todas as sequências do Cohen satisfazem essa propriedade. Esse fato, ele decorre desse resultado aqui provado pelo Bull e Distel, né, num artigo de 2001, que é uma caracterização das sequências Cohen fortemente pessomáveis. Tá? Eles provaram que uma sequência é Cohen fortemente pessomável se ela tem essa representação aqui, onde esses escalares aqui, ó, deixa eu despoluir um pouco aqui. Ele tem essa representação, onde esses escalares lambda-j aqui estão em L1, os SJs é uma sequência na bola do LP, e essa sequência de funcionais aqui está na bola do E duas linhas. Aqui cabe fica parecendo meio estranho aqui, né? Uma sequência aqui igual a uma série, né? Mas aqui está embutida uma identificação, tá? De uma sequência XJ sendo identificada dentro do produto tensorial LP projetivo, digamos assim, de E. Assim. Então, na verdade, uma sequência aqui seria um tensor aqui, tá? Eu não estou falando muito dessa parte de produto tensorial, mas aqui está embutido essa identificação. Tá? Na verdade, aqui é duas linhas, tá? Me desculpe. Então, aqui você se coloca, né, sequências de maneira até, digamos assim, natural dentro de produtos tensoriais, tá? Nesse caso, ele está provando que é possível fazer essa identificação de sequências Cohen com tensores aí dentro desse espaço. Tá? Bom, além disso, ele provam lá no resultado que a norma Cohen é justamente dada por essa expressão aqui, ó. E aí, de onde segue esse resultado? Porque quando você faz aqui o rabo dessa sequência, tomar o limite nessa norma, você vai pegar o rabo dessa série aqui, que é convergente, né? Então, portanto, ele vai para zero. Então, segue essa propriedade aqui, que o LPU possui, ok? Deixa eu despoluir só um pouquinho aqui. E uma segunda propriedade, e última, né? Para eu encerrar aqui o que eu estou falando, é que a definição do nosso espaço aqui, das sequências Cohen fortemente pessomáveis, só lembrando, era assim, ó, são sequências em N, que essa série converge toda vez que você pega as FJs aqui no LP estrela weak do E'. Então, uma brincadeira seria você pegar aqui agora e mexer nessa definição, né? Então, suponha que eu troque aqui o LP weak pelo LPU, o LP estrela U. Tá? Então, teoricamente, isso, sei lá, te daria uma definição do novo espaço. Né? E dá para se perceber aqui facilmente, né, que o LP Cohen está contido nesse conjunto aqui de sequências, que eu estou chamando aqui de B, tá? Para facilitar a minha vida. Okay? Bom, está contido o quê? A imersão é contínua. Quando eu estou falando aqui imersão, né, contínua, eu estou supondo que isso aqui tem uma norma, esse espaço aqui. Esse espaço é a mesma norma que eu tinha lá no Cohen, só que em vez de eu tomar o sup aqui no LPU estrela weak, eu vou tomar agora o sup no LPU, tá? Então é a mesma coisa. De maneira natural que você poderia fazer. Então, essa inclusão aqui é óbvia porque disso, né? Se uma sequência está aqui, XJ está aqui, ela converge para toda no LPU weak. Em particular, ela converge para os caras de LPU, que é um subespaço, né? Então, ela está aí dentro desse B. Esse LP Cohen está dentro aqui do meu B. Bom, então, uma coisa que esperaria-se, né, pelo menos eu penso assim, seria razoável esperar que essa inclusão aqui fosse própria. Ou seja, que isso aqui, de fato, esse B, fosse maior do que esse LP Cohen, né,
definisse realmente um novo espaço. Tá? Curiosamente, isso não é verdade. Esse espaço COI, ele é exatamente o conjunto B lá, que eu tinha falado. Isso aqui é o B, né? Ou seja, em outras palavras, tanto faz aqui você pegar a sequência lá de funcionais na definição das sequências COI em LP estrela U, como pegar em LP estrela U. E ali, você vai obter o mesmo espaço. A demonstração desse fato, ela sai... Bom, uma inclusão com desigualdade de normas é óbvia, né, que é aquela que eu estava falando para vocês anteriormente, e a outra inclusão e a desigualdade sai aqui, do teorema do grafo fechado, e do fato, né, novamente, da propriedade de ser finitamente determinada do LP estrela weak. Aqui é um esboçozinho desse fato, né, vou fazer assim, eu quero mostrar lá, né, no caso, que os elementos aqui de B estão contidos nos elementos no espaço das sequências Cohen fortemente persomadas, tá? Então, eu parto aqui de um elemento lá do meu conjunto B, ok? E defino, para cada x aqui nesse B, eu defino esse operador aqui, ó. Esse operadorzinho aqui. Tx, que vai do LP-weak. Perdão, aqui, de novo, eu cometi um erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui deveria ser U. Do LPU de L' no L1, dado por essa coisa aqui. Esse operador claramente está bem definido, porque, ó, essa sequência aqui, ó, se você olhar direitinho, o que essa expressão está dizendo é que essa sequência aqui está no L1 toda vez que a minha FJ está no LPU, tá? É isso que está dizendo aqui nessa definição do espaço B. Então, esse operador aqui, ele está bem definido. Vou deixar aqui o Uzinho aqui, ó. Ele está bem definido, é fácil mostrar que ele é linear. E uma aplicação do teorema do gráfico fechado aqui, nos diz que essa norma xj lá no meu conjunto B é exatamente a norma do Tx, né? E ela é exatamente o sup aqui nesses caras, e pelo teorema do gráfico fechado, como esse operador é contínuo, isso aqui é finito. Então, essa norma no B, definida por esse sup, tá tudo bem definido, tudo bonitinho. E, além disso, dessa expressão aqui, segue o seguinte fato, para todo n que eu pegar, e qualquer quantidade finita aqui no L', eu vou somar aquela série aqui só até n, tá? Bom, como isso aqui é exatamente a truncar essa sequência aqui, ó, né? Eu estou truncando essa sequência aqui, então, continua no meu operador induzido, opa, desculpe. E eu tenho, como o meu operador induzido é contínuo, ó, essa coisa aqui é menor ou igual do que a norma do operador, a norma do funcional lá para sequências finitas, né? Se vale para infinitas, vale para finitas também. Bom, isso aqui, a norma do operador, pelo slide anterior, é exatamente a norma do x em B. E aqui eu estou só repetindo a norma dos funcionais, tá? Portanto, se agora eu pegar, quero mostrar que a sequência está no COI, então eu vou pegar agora uma sequência aqui, φj, no LP-weak do L', e como esse cara aqui é finitamente determinado, a série aqui, ó, até o infinito, que é exatamente o sup dessa série truncada, aí aqui eu uso agora a desigualdade aqui de cima, ó, estou usando aqui, é o sup em n disso aqui, mas como ela é finitamente determinada, ó, eu passo o sup aqui para dentro, e o sup em n me dá a sequência toda que mora no LP-weak. Portanto, qual é a conclusão disso? Se a minha sequência φj está aqui, essa série converge. E, portanto, a sequência que estava no B, originalmente, está dentro do Cohen, e isso aqui também me dá a desigualdade de normas aqui, ó. Tá? Só é tomar o sup aí dos φj's na bola, tá? E, portanto, essas definições aqui do LP e desse conjunto B, elas definem, na verdade, o mesmo espaço. Tá?
Esse teoreminha aqui do Bull e Distel, só um comentário antes de terminar, muito bonito, muito interessante, usa coisas pesadíssimas, coisas com 6 estrelas álgebra. Eu estou, inclusive, tentando abstrair isso aí para um contexto mais geral. Estou encontrando umas dificuldades, porque a teoria é muito pesada, mas é muito bacana esse teoreminha aí. Quem quiser ver depois, eu também posso indicar a referência, tá? Que está aqui embaixo, inclusive, nas referências que eu vou mostrar. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Aqui estão as referências que, não que eu citei, mas de coisas onde estão o ambiente, né, que eu estou trabalhando, né? Esse aqui é o artigo meu com o Geraldo, que a gente trabalha conceito de sequence classes, que generaliza todas essas propriedades aí que eu mostrei para vocês. Aqui é o artigo do Bull e Distel, que eu falei, onde tem a demonstração daquela representação de sequências Cohen. Muito legal esse artigo. Aqui é o artigo do Cohen, onde ele define a sequência dele, né? Aqui onde você encontra boa parte da teoria de operadores absolutamente somantes, se não praticamente tudo. Produtos tensoriais foi a parte que eu pulei lá de normas tensoriais, mas você encontra aqui. E aqui é a Bíblia da teoria de operadores, né? Que é o livro do Pitt. E é isso, gente. Eu agradeço muito a vocês. Fico muito feliz, realmente, novamente, de estar aqui apresentando esse trabalho para vocês e encontrando vocês todos. Obrigado, viu? Obrigada, Jamilson. Eu que agradeço aí pelo seminário. Foi muito interessante, né? Já deixo aqui, gostei bastante, já deixo a minha opinião. Gostei bastante de tudo que você falou. Achei bem acessível aí, né, para bastante gente. É bom às vezes, escutar, né? Bastante coisa. Foi a ideia. Eu espero que não tenha dado muito sono no povo que já sabia de tudo isso. Né? Foi ótimo. Muito obrigada. Bem, gente, ninguém fez pergunta ao longo dos seminários, né? A gente ainda não conseguiu criar esse hábito, mas podem ficar à vontade agora, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria fazer 2 perguntinhas. Na verdade, é bem simples. É que quando você definiu aquelas sequências esfericamente completas, eu lembrei de uma noção de Reinhardt, sabe? Domínios de Reinhardt relacionado, tem a ver, porque parece que a definição é bem parecida. Em princípio, quando a gente falou, definiu esse tipo de propriedade, a gente não estava pensando nisso, não. Pode realmente coincidir, sim, até porque às vezes a gente não tem domínio de tudo, do espectro inteiro de muita teoria, então às vezes a gente pode estar meio que reinventando a roda. Mas eu não sei se exatamente isso vai ter a ver exatamente com esse conceito. Vocês pedem uma coisa a mais, né? Pedem uma coisa a mais. É que eu lembrei desse conceito que é um pouco parecido. Mas uma coisa eu te garanto, assim, na hora que eu pensei nisso a primeira vez, não foi pensando nessa origem, não. Ok? Como chama o conceito, Daniela? Reinhardt. Eu vou escrever aqui, ó. Você conhece, Jamilson? Não, nunca ouvi falar. Aqui, ó. Aqui, ó, onde? No chat. Domínio. Já vi. Eu tirei aqui a apresentação, vocês devem estar todos se vendo aí, mas tudo bem, tá? Qualquer coisa eu coloco de novo. Não, a Daniela tem razão, tem muito a ver, sim. As ideias são muito parecidas mesmo. Tá? Mas eu já trabalhei com o Jamilson com esse conceito que ele criou e não tinha feito a conexão. Mas tem uma exigência a mais que a norma, né? Tem uma exigência da norma, mas me lembrou esse conceito de domínio de Reinhardt. Eu acho que não, e é muito bom isso, né? Que já seja uma propriedade usada em outros contextos, né? Que mostra que está realmente trabalhando com coisas que aparecem por aí, né? Quando eu tenho que trabalhar com um conceito novo, que pelo menos eu acho que é novo, aí eu defino, aí tento inventar um nome, aí depois eu percebo que já foi usado antes, eu fico muito feliz, eu acho muito bom.
Eu não sei se é a mesma coisa, mas tem alguma relação. Pois é, não é a mesma coisa, mas eu acho que assim, tem uma ideia parecida. Ideia parecida. Eu acho. Viu, Daniela? Acontece isso de vez em quando. Eu esqueci de fazer menção aí, um agradecimento aí ao Geraldo e às pessoas que trabalham comigo nessas coisas. O Lucas, que é o meu aluno aí de doutorado também, a gente está trabalhando junto nesses tipos de coisa. E todo mundo tem a sua parcela aí de contribuição nisso, né? Muito disso aí também veio das ideias aí de Geraldo também e dos trabalhos que a gente fez aí no pós-doc. Bom, aí só para dizer, para terminar, às vezes acontece muito isso, viu, Daniela? Eu estava trabalhando com o Lucas, esse meu aluno, a gente definiu uma propriedade lá sobre esses classes de sequência, que é o que a gente trabalha. Aí eu comentei uma vez, mostrei um resultado para o Geraldo, acho que foi até esse da sequência COI aí do final. Aí o Geraldo falou, olha, essa definição que você fez aqui é a mesma definição que está lá no trabalho do José Lucas. Estava lá com outra cara, um outro parecia que era diferente, mas era a mesma coisa no final. Aí eu já refiz a minha definição, já disse que vinha do trabalho do Lucas. E eu juro a você, quando a gente fez essa propriedade, a gente não tinha a menor noção dessa do Lucas. Eu recebi esse trabalho do Lucas depois. O Geraldo me mandou e eu participei eu digo Lucas, é José Lucas. Sim. Depois foi que eu recebi esse trabalho, fui para participar da banca dele, eu vi lá esse. Então, acontece muito isso mesmo. E a minha outra pergunta, na verdade, é que eu achei interessante. Você usou um programa que você escreve em cima do PDF? Isso. Que programa que é esse? Bom, primeiro eu uso o Linux, né? Eu uso o Ubuntu, eu não uso o Windows. E esse programa é um programa fácil de você achar no Ubuntu, que chama Journal. Vou escrever aqui para você no chat. Eu sei. Tá. Sei qual é. Aí você abre o PDF dentro dele. Você abre o PDF dentro dele e escreve em cima. E apresenta, como se fosse a apresentação do slide. Eu uso isso para aula. Não, Já vi você escreveu errado, você escreveu com X. É isso mesmo. É o nome do programa. Posso fazer nada se os caras colocam assim, né? Mas, obrigada, viu? Também gostei muito da palestra, foi muito interessante. Tem muito dos assuntos apresentados. Parabéns. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Diga, Geraldo. Não, eu não tenho uma pergunta, não. Gostaria de falar rapidinho, né? Que eu acho muito bom que o Jamils tenha preparado uma palestra assim, tá? Porque é muito bom para o seminário a gente mesclar palestras. Tudo bem a pessoa apresentar o último paper, os últimos resultados, o seminário é para isso também, mas a gente mesclar isso com palestras mais didáticas, mais introdutórias, começando lá do começo, isso é muito bom também para os alunos. Certo? A questão é que algumas pessoas podem pensar, mas esse tipo de palestra que o Jamils deu dá mais trabalho para preparar do que a palestra do seu último paper, do seu último teorema, porque aquilo já está razoavelmente pronto. Uma palestra começa, você tem que parar, pensar, estabelecer a ordem, o que vai falar, os exemplos que vai dar, ou seja, dá muito mais trabalho, né, uma palestra assim. Então, eu fico feliz que o Jamils tenha se dado ao trabalho, né, para a gente. Seria muito bom se aqui no seminário a gente mesclasse essas duas. Cleãozinho apareceu. Cleãozinho, olha lá, meu amigo. Cleãozinho, você tá no horário de Manaus? Acabou a palestra, homem. Rapaz, eu quero pedir desculpa de todos vocês. Eu sabia que era às 16 horas, mas eu pensei, não, eu vou tentar ver se eu encontro alguém, porque a saudade é grande. Na realidade, eu não pude estar às 16 horas devido a um compromisso que eu tive que cumprir aqui, um compromisso técnico, mas finalmente me vejo livre e tendo o prazer aqui de encontrar algumas pessoas maravilhosas, que é o Jamilson e todos os demais aí presentes. Me perdoem. Prazer em ver. Não, você não tem que pedir perdão, não. Só de você ter aparecido já está muito bom. Então, concluindo o que eu estava falando, eu gostaria muito que o nosso seminário caminhasse com palestras de coisas que foram feitas recentemente, que estão em andamento e tal,
porque isso é uma parte muito importante, mas também que tivéssemos palestras igual a do Jamilson, que tem um lado mais didático para... Por exemplo, eu tenho um aluno de TCC, o Arthur estava aí, tá aí ainda aí, Arthur? Tá? Oi, tô aqui. Tá lá, o Arthur tá aí ainda. O Arthur está fazendo o TCC dele, na graduação, sobre espaço de sequências. Tá? Então, para ele é muito bom ver os objetos que ele está trabalhando lá no TCC como parte de uma coisa, né, um quadro, digamos assim, bem maior do que apenas o que ele está fazendo. Né? Então, acho que contextualiza, né? O aluno percebe que está trabalhando com coisas relevantes. Certo? Então, tenho certeza que, por Arthur, essa palestra do Jamilson veio assim, na hora certa, no lugar certo, tá certo? Então, eu fico muito feliz que o Jamilson tenha se dado ao trabalho de fazer isso, tá? E ficou muito boa a palestra. Abraço, Jamilson. Muito bom. Falou, obrigado. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais elogios? Opa, elogio é bom, viu? Principalmente nesse tempo aí que tá todo mundo triste em casa. Não é verdade? Não, ó, chegaram vários elogios aqui pelo chat também, você viu, né, Jamilson? Não, nem vi direito, porque às vezes você tá apresentando aí não... Não, mas chegou. Ah, tô vendo agora. Parabéns ali do Luiz Alberto, da Alexandra. Tinha mais gente ali para cima do Kleber também. Elisa, eu tô admirando sua capacidade, como é que fala? Como é que fala isso que você faz? Chairman. Não, mas tem outro nome. Chairwoman. Mediadora. Nossa, a Elisa tá ótima, mediadora. Obrigada, gente. Nossa. Mediadora não, Daniela. A Elisa é a chefona. Né? É a chefona. É que agora, quando tem as lives, aí tem o mediador, né? A gente vai aprendendo, né, gente? Estamos vivendo aí novos momentos, a gente vai aprendendo de tudo, coisa que a gente nunca imaginou na vida. Verdade. Mais perguntas, pessoal? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou podemos encerrar? Não? Elisa? Oi, posso Oi, falar? Nassib, diga. Deixa eu sentar aqui. Não tempo sentado, né? Bom, primeiro eu vou elogiar, né? O mestre Jamilson aí é o mestre dos mestres em vários aspectos. Deixa eu perguntar. Eu acho que eu paguei uns R$100 pro Nassib dizer isso, hein? Ou muito servir. Deixa eu perguntar só uma coisa. Jamilson, que você, você falou de muitas, de maneira excelente, aí, de um modo de espaço de sequências, mas você não falou sobre aquela coisa de um modo mais geral, não, né? Ou eu me confundi, eu me perdi. Não. Eu quis colocar... Eu estava com o olho aqui na palestra e um menino aqui chorando do meu lado, então em algum momento eu... Sei. Não, eu fiz mais para espaço de sequência mesmo. Eu não usei o conceito abstrato lá de sequência class, não. De classe de sequência. Sequência classes não, né? E nem mais para como se fossem propriedades de espaços. Né? Certo. E nem aquela parte de sequências invariantes, né? Que o Geraldo introduziu com Vinícius e... Não usei. Espaços variantes sequências, né? Aquelas espaços fortemente invariantes, né? Salvo engano, né? Poderia ter colocado alguma definição dessa, não coloquei, não. Aí, só uma pergunta, esses espaços eu imagino que sejam, não é? Estão encaixados nesses casos de espaços de sequências invariantes? Sim. Creio que sim, né? Sim. Todos eles, né? Todos eles. Certo. Beleza. Olha, professor, era só para confirmar isso. Como eu tinha dito no início do seminário, né? Eu disse assim, são algumas mesmo, porque tem uma penca de propriedades aí que poderiam ser elencadas, discutidas, e isso foi só um recorte mesmo, assim, uma escolha, né? De algumas propriedades e aplicações. Na verdade, a pergunta que eu tenho mais precisa é a seguinte: esse espaço de sequência de Cohen, esses fortemente somantes, eu imagino que existam outros tipos de sequência de Cohen, né? Eu acho que eu já vi outros tipos. Eu, salvo engano, acho que eu já vi outros tipos. Você me corrija, né? Eles são aquele fortemente invariante,
Você sabe dizer alguma coisa desse tipo? Não, esse conceito fortemente invariante, eu não conheço, Nasci. Eu conheço o invariante lá, que está naquele trabalho de lineabilidade lá do... Eu acho que invariante é quando você retira coordenadas e ele preserva e ele está lá ainda, alguma coisa desse tipo. Esse é invariante, né? Não tem uma ligeira diferença. Na verdade, não estou formulando bem a pergunta. Porque... não, esse fortemente invariante eu não conhecia, não, essa definição. É porque é até um pouco difícil de encontrar onde é que isso está exatamente. Eu lembro que o Daniel, num artigo recente com o Anselmo, que é um aluno dele, ele até colocou um exemplo desses espaços invariantes. Eu lembro que até perguntei, acho que há um tempo atrás, eu falei até com o Geraldo, perguntei, Geraldo, você conhece algum exemplo? E o Geraldo não sabia, mas ele já disse que certamente não valia. Quando ele contém todas você tira... é como se você tirasse coordenadas e está preservando isso lá dentro. Porque como o conceito é muito abstrato, isso acaba, alguns exemplos assim um pouco exóticos acabam aparecendo, né? O Geraldo respondeu que não conhecia, mas que eu lembro que ele disse que não valia, e acho que Diogo já estava na mesma mensagem que o mesmo e-mail que enviei para Geraldo. Tem que perguntar quem sabe, né? Eu perguntei para Geraldo, perguntei para Diogo, e o Diogo respondeu. De vez em quando eu aperrei o Geraldo aí, mando uns e-mails para ele fica lá pensando uns dias, depois ele me responde. Beleza. Assim mesmo, é a vida. Beleza. Não, Só rapidinho, eu acho que o Jamilson não entendeu direito o que o Nancy falou. O que ele está falando, Jamilson, é que você pode tirar coordenadas que não sejam zero. Entendeu? Não é só tirar zero, não. Ah, tá. Entendeu? É porque o conceito lá de... Só com zero. O primeiro que ele falou era só com zero, né? Não. Esse aí seria assim, você retirar coisas que... Qualquer tipo de coisa. Se você sequenciar, ela continua. Tá. Entendeu? É isso. Ok. Não, tranquilo, beleza. Excelente, Jamilson. Parabéns pela palestra. Falou, Nancy. Obrigado. Esse aspecto didático é muito importante, como o Geraldo mencionou, né? De certa forma, atrai também os alunos, porque alunos de todos os níveis, né? Porque quando o seminário ele fica muito específico, né? Realmente fica... Acho que eu estava discutindo até com alguém recentemente, ou foi hoje, acho que com um aluno meu, quando o seminário está muito específico, né? Fica aquela coisa, né? O nichozinho de quem vai aproveitar é muito pequeno, né? Então, é importante, sim. Muito bom, Deus. Parabéns a eles e organizadores pelo seminário. Um prazer rever vários amigos aqui, pessoal. Obrigada, Nassib. Mais alguma pergunta, gente? Olha, você vai e tocou. Bem, se não houver mais nenhuma pergunta, então, gostaria de agradecer o Jamilson novamente. Parabéns mais uma vez, Jamilson, pela apresentação, tá certo, pessoal? E agradecer a todos mais uma vez pela presença.